Os nossos sofrimentos parecem ser recorrentes. Esse barulho que você está ouvindo é que hoje está chovendo bastante aqui em Salvador, o que é algo incomum em nossa região. Mas vamos tratar do assunto ao qual me trouxe aqui. A recorrência nos nossos sofrimentos. Nós não podemos deixar de admitir que é como se estivéssemos sempre sofrendo pelos mesmos motivos. Isso é verdade? Parece paradoxal para alguns. Por que tanta dificuldade nossa de abrir mão do sofrimento? Por que tanta dificuldade que nós temos de abrir mão de coisas que nos trazem sempre dor? E é como se fosse um vício. Talvez até seja um vício sofrer. Sim, nós somos seres que somos condicionados. Nós nos condicionamos a tudo, ou a quase tudo. Eu estou falando de todos nós. Bastou a gente pensar para a gente se iludir e a gente ficar condicionado. De que maneira nós podemos sair desse labirinto em que, ou dessa roda, né? Os hindus chamam de Sansara. Sansara é uma roda, a roda da vida. Sansara significa em sânscrito causa e efeito. Causa e efeito. Nós ficamos recorrentemente sofrendo ou pelo mesmo motivo ou por motivos aparentes, mas é uma espécie de lucro, uma espécie de gratificação que nós temos que sofrer. Nós não podemos parar de sofrer. Aí alguém pode estar pensando, isso é ridículo, isso não existe. É exatamente assim. Sabe aquela coceira que você tem, que você fica coçando e em princípio dá aquele prazer, dá aquele gostinho, e depois termina ferindo, e você para, depois você volta. A mesma coisa são os sofrimentos. É muito difícil a gente se desapegar do sofrimento. Porque é difícil a gente imprimir uma velocidade nova em direção da saúde e da alegria. Eu disse da saúde e da alegria. Porque a alegria às vezes fica enferma e a alegria aí passa a ser triste. Veja que em nenhum momento eu falei felicidade, né? Eu falei alegria e tristeza. Nós permanecemos errando nas mesmas coisas. Nós ficamos patinando numa coisa que nos faz mal, mas nós ficamos. Tem muita gente que não pode fazer uso de bebida alcoólica, mas faz. Tem muita gente que não pode comer sal por questões de pressão alta, mas faz uso. Tem muita gente que não pode fazer débitos, dívidas, mas faz. Tem muita gente que não pode se envolver em discussão, mas vive se metendo em discussão. O que leva as pessoas a viverem assim? O que nos leva de fato a viver assim? Condicionamentos. Nós somos seres que somos condicionados. Até a gente se dar conta, até a gente se perceber que estamos adoecendo, que estamos ficando infelizes. E olha que tem muitas pessoas que sabem que são infelizes pela recorrência do erro, mas se mantêm nele. Aí nós temos os grandes juízes,
os julgadores. E eu digo, não julgueis. Não julgueis para não serem julgados, foram as palavras do mestre Galileu, do mestre Jesus, né? Então nós temos que ter uma atenção muito importante em olhar para nós primeiro. O que é que eu cometo de falha recorrentemente e que me deixa com sequelas complicadas? O que é que me traz sofrimento? O que é que eu preciso me desligar, me desconectar? É importante a gente pontuar isso uma vez para a gente poder sair desse contexto. Existe um livro interessante, muito rico, chamado A Arte do Morrer e do Viver Tibetano, ou é a Arte do Viver e do Morrer Tibetano, que eu já comentei uma vez aqui para vocês. E nesse livro a gente encontra um poema chamado O Poema das 5 Estrofes. Na primeira estrofe é dito que a pessoa anda numa rua que tem um buraco fundo e a pessoa cai no buraco e se desculpa que não é culpa da pessoa, mas que demora uma vida para sair desse buraco. A segunda estrofe diz: ando pela mesma rua, tem um buraco fundo na rua. É um vício, já aí assumindo uma responsabilidade, é um vício. Eu busco sair rápido desse buraco. A terceira estrofe diz: ando pela mesma rua, tem um buraco fundo na rua, eu caio de novo. Eu tento sair rapidamente desse buraco. No quarto estágio da quarta estrofe há um buraco fundo na mesma rua que eu vou caminhar. Eu aí me desvio desse buraco. E finalmente na quinta estrofe diz: há um buraco fundo na rua e eu mudo de rua. A pergunta que nos vem ao pensamento é: por que nós estamos sempre passando pela mesma rua, caindo no mesmo buraco? Uns acham que é sua responsabilidade, chama de culpa, eu chamo de responsabilidade. Outros dizem que não é minha responsabilidade, não é culpa minha. Ou seja, por que tanta dificuldade da gente aceitar as nossas imperfeições e focar principalmente na solução dos problemas, ao invés de ficar sempre batendo na mesma tecla, né, e falando sobre o mesmo problema? Por que essa mania? Por que este vício de sofrer? Vai lhe levar aonde esse vício de sofrer? Se seu filho namora com alguém que você não gosta, é ele que está namorando. Se você está fazendo um curso que você não gosta, pense em se transferir de curso e para um outro curso. Se você trabalha em um departamento que você não suporta, tente mudar de departamento. Se você está no emprego apenas pelo dinheiro, mas não suporta aquele emprego, tente mudar de emprego. O importante é tentar. O importante é botar como foco, como alvo, mudar aquilo que não lhe traz alegria, que não lhe traz um pouco mais para cima, ao invés de ficar nessa maceração, nessa sovação, né, de tristeza e sofrimento. Hoje eu fui fazer um exame e eu percebi que a atendente estava demoradamente ao telefone, e enquanto eu me atendia, ela resolvia algumas questões de ordem pessoal dela. E ela falava, e eu na frente. Conclusivamente, depois eu fui perceber que ela tinha anotado errado os dados, estava tudo trocado, né? E ao ser indagado, ela disse que estava resolvendo um problema de um cliente. Eu publiquei um vídeo há poucos dias dizendo que o pior do cego é aquele que não quer enxergar. Então nós temos que, de fato, assumir as nossas responsabilidades. Nós temos que, de fato, pilotar a nossa vida como se estivéssemos pilotando um avião. E não há segunda chance. Quando você erra no manche de um avião, no comando, não tem uma segunda chance. Nós deveríamos pilotar nossa vida como se fôssemos piloto de uma aeronave.
Mas, infelizmente, nós percebemos que nós somos aquele tipo de indivíduo que nós ficamos repetindo o mesmo erro. Nós gostamos de sofrer. Quer queira, quer não queira, existem pessoas da minha convivência de muitos anos e que há mais de 20 anos repete os mesmos erros. E às vezes me pede uma orientação, uma sugestão, né? E o que é que eu faço? Né? Eu sei que existe esse processo neurótico, existe essa neurose de procrastinar, se manter no mesmo erro de maneira imperativa. Eu sei que existe esse gozo, né? Esse gozo aí é um termo técnico, já comentamos isso aqui em outro vídeo, teoria do gozo. Existe essa satisfação de se manter errando, se ferindo, pecando, porque a estrada de Damasco, diríamos ainda com um pensamento filosófico na era cristã, a estrada de Damasco, a entrada de Damasco, muito poucas pessoas querem entrar, como Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, né? Ele adentrou a Damasco numa porta para caçar um cristão, e é nessa entrada que há um episódio muito rico. Se vocês quiserem, leiam o livro chamado Paulo e Estevão, que vai lhes ajudar muito a vocês entrarem na entrada de Damasco, né? Vão compreender essa grande mudança de atitude, essa grande mudança de forma de pensar, de forma de agir, de forma de estar no mundo. E aí você vai agradecer a você mesmo depois. Então nós todos temos que dar uma de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, né? Para que a gente possa mudar a nossa forma de pensar. E Saulo de Tarso, que era um caçador de cristãos, conclusivamente se transformou no grande defensor do cristianismo, do Cristo, né? Nessa entrada de Damasco, né? Uma experiência riquíssima. Leia o livro Paulo e Estevão, psicografia de Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier. Então, vale a pena a gente mudar na vida para a gente encontrar um pouco mais de saúde na alegria, um pouco mais de amor nas coisas, um pouco mais de equilíbrio, mais de serenidade. E aí, quem sabe, você encontre a paz que você tanto quer, né? Porque enquanto você estiver andando pelas estradas, caindo no mesmo buraco e achando que está bom, que está gostoso, você vai ter que pagar esse preço muito alto. É vício, é mania, é condicionamento. Diria o filósofo Osho, descondicionar-se, né? Diria um outro pensador, é tempo de desaprender tudo o que você aprendeu. Todos os dias é tempo de desaprender tudo o que você aprendeu. Vamos refletir profundamente sobre essa questão. Estamos numa época difícil, complicada. Todo fundo de carro agora que eu olho tem sempre um número lá. Digo, meu Deus, eu já estou cansado de olhar para fundo de carro. Ainda bem que eu não ando muito pela rua. Fundo de carro com número no vidro, né? Melhor olhar para o lado. Um abraço amoroso de muita paz e que Deus abençoe você, o seu lar e a sua entrada em Damasco. Muita paz.